Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, Temendo Parar de Crescer. Havia um sábio reverenciado pelo povo como homem de Deus. Nenhum dia se passava sem que uma multidão se portasse à sua porta, buscando os conselhos, a cura ou a bênção do santo homem. Cada vez que o sábio falava, as pessoas ouviam atentamente tudo o que ele dizia, bebendo suas palavras. Entretanto, havia na plateia um sujeito desagradável, que não perdia a oportunidade de contradizer o mestre. Notava as fraquezas do sábio e caçoava de seus defeitos, para a consternação dos discípulos, que começaram a considerá-lo o diabo em vida. Bem, um dia o diabo ficou doente e morreu. Todos suspiraram de alívio. Exteriormente, mantiveram a apropriada aparência solene, mas no coração estavam alegres, pois as palestras inspiradas do mestre não mais seriam interrompidas, nem seu comportamento criticado por aquele herege desrespeitoso. Por isso, as pessoas ficaram surpresas ao ver o mestre mergulhado em genuína tristeza no funeral de seu maior crítico. Quando, mais tarde, um discípulo perguntou-lhe se lamentava o destino eterno do morto, ele disse: Não, não, porque deveria lamentar nosso amigo que agora está no céu? Era por mim mesmo que eu lamentava. O homem, afinal, era o único amigo que eu tinha. Agora estou cercado de pessoas que me reverenciam. Ele era o único que me desafiava. Com sua partida, temo parar de crescer. Eu sou espírita, como grande parte que acompanha o canal, os vídeos sabem disso. E quando eu falo para as pessoas assim, eu tenho uma doença que me desafia, que me ensina, que me ajuda, as pessoas falam assim, o espírita tem mania de gostar de sofrer. Não é que a gente gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas a gente entende que aquilo ali que perturba aparentemente é o que faz a gente crescer. É o que faz a gente aprender coisas que, se a gente tivesse a saúde, a gente não aprenderia. Como um dia eu também já tive a saúde lá atrás e não aprendi. Então não foi pelo amor, foi pela dor. Aquele aluno que você tem na sala de aula que te pergunta o tempo todo, o Joãozinho da vida, o professor muitas vezes fala assim, nossa, eu tenho vontade de pegar o pescoço desse moleque. Tudo ele pergunta, tudo ele critica, tudo ele acha que não é desse jeito, tudo ele quer uma prova. Não faz o professor estudar mais, não faz o professor ter certeza daquilo que está falando. O professor inseguro, ele vai buscar conhecimento. O professor seguro, que acha que já sabe tudo, ele não está sendo desafiado, ele não cresce, ele não aprimora, ele não melhora suas aulas, ele não busca trazer coisas novas para os seus alunos. Então, assim, enquanto professora, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Porque eu sempre falava para as crianças, vocês são 30, 40 que me ensinam. E eu sou uma que ensina 30, 40. É muito. Chega a ser covarde isso, né? Ah, não, mas você estudou, você tem certificado, você tem faculdade, você sabe muito mais. Ontem nós conversamos sobre isso. Molecada que pega a internet e fica lá devorando vídeo instrutivo, até desenhos que sejam instrutivos, sabem muito mais do que um professor na sala de aula que fica preso em quatro paredes e que não tem tempo de olhar para a internet, a não ser para olhar para o Facebook e Instagram. Que professor, quando está parado, geralmente ele fala, agora eu preciso refrescar minha cabeça. Né? O professor que está sempre estudando, o professor que está sempre aprimorando, buscando coisas novas para os seus alunos, adivinha quem é o primeiro a aprender com tudo isso? O próprio professor. Então, o que desafia nos torna melhor. O que não nos desafia nos torna estagnados, parados. Retroceder, nenhum de nós vamos retroceder. Um degrau que a gente sobe, a gente não vai voltar. Mas podemos ficar parados por anos e anos. Já pensou aquele professor que foi formado como eu em 1992? O tempo era outro, completamente diferente dos tempos de 2025. Já pensou se eu tivesse ficado parada lá? Como que seriam as aulas desses anos todos, 32 anos de lá para cá? Meus alunos aprendendo da mesma forma que eu aprendi, não que os meus professores não tivessem ensinado direito. Para a época que eu estava, eles ensinaram e muito bem. Eu sou muito grata.
Mas eu não posso manter a didática, a metodologia, até mesmo o conteúdo que era trabalhado há 40 anos atrás. Eu tive que mudar. E tem professor que é aquela história, é a síndrome da Gabriela. Eu me formei assim, eu sou assim e vou morrer assim. Só que os seus alunos já não são mais assim. E aí fica aquelas aulas maçante, chata. Aí o aluno que está com uma aula maçante e chata, ele começa a perturbar de outra forma, de uma forma negativa. Aí ele começa a depredar a escola, ele começa a rabiscar carteira, ele começa a perturbar o colega do lado, ele começa a arrumar encrenca, ele começa a chorar. Cada um tem uma reação mais negativa do que a outra. E se a aula é prazerosa, vai acontecer o que acontecia com os meus Joãozinhos, sabe? Eu já ficava na porta, coisa que eu não gostava. Queria me ver brava, é aluno na porta me esperando. Eu falava, tinha que esperar sentado. Mas eles obedecem? Não, né? E são cara de pau, que ainda vem com um sorrisinho no rosto. Aí eu sempre tinha o Joãozinho na porta. Professora, o que a senhora vai aprontar hoje? Eu adorava quando me fazia essa pergunta. Sinal que ele estava ali doido para saber o que eu tinha para oferecer. Né? Sinal que ele tinha vontade de vir para a escola. E isso me agradava. Isso me dava o prazer de falar assim, poxa, eu estou no caminho certo. O termômetro do professor é o seu aluno. Então, se você está sendo desafiado, é porque você precisa melhorar. Se você não está sendo desafiado, se desafie. Busque sempre algo de diferente. Não deixa que... Olha, se tem uma coisa, eu já ia desligar, mas eu vou falar mais uma coisinha. Se tem uma coisa que eu tenho pânico, verdadeiro pânico, é elogio. O elogio estagna a gente. Quando alguém chegar em você e falar, você é super professora, você é o super professor, coitado de você, tá errado. Ah, mas eu não posso ouvir elogio? Melhor não, porque o elogio dá amarra. Ele realmente vai fazer a gente acreditar que não precisa melhorar mais. E aí a gente não cresce.